está escrito: e convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repita comigo: revestido de poder. Mais uma vez, revestidos de poder. Podeis tomar assento, por favor. O tema da nossa mensagem hoje, que o Senhor colocou no nosso coração, é o imperativo do revestimento de poder para o ano de 2022. O imperativo do revestimento de poder para o ano de 2022. O tema geral para esse ano é reavivamento espiritual. Sendo assim, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele, após ter ressuscitado dentre os mortos, ele declarou que, assim como estava escrito, que convinha que o Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Você crê que Jesus está vivo e está aqui, irmãos? Diga assim: eu creio que Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele disse aqui, preste atenção, e que ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome Ele pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. E diz o texto que, e dessas coisas vós sois testemunhas. E nós sabemos que os discípulos ali, meus amados, eles teriam um desafio muito grande, porque eles eram pessoas simples, pessoas comuns como nós, mas que teriam que enfrentar desafios gigantescos. Eles iam enfrentar a perseguição do Império Romano. Eles iam enfrentar, meus amados irmãos, diversas situações, tais como a perseguição promovida pelos judeus da época. Eles iam enfrentar a perseguição dos comerciantes da época. Enfim, meus amados irmãos, Jesus sabia de tudo quanto eles iriam enfrentar. E aí o Senhor Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós sabemos que lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele se apresenta por mais de 40 dias vivo entre os seus discípulos, diz a palavra de Deus que os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? Ou seja, os discípulos ainda eles tinham aquele pensamento de que o que iria mudar a condição política de Israel seria o advento de um novo rei, como se fosse Davi, Salomão, porque nós sabemos que naquele período os judeus, Israel estava na condição de vassalo, na condição de dominado pelo Império Romano. Então, os discípulos tinham aquela expectativa de que a mudança para melhor na vida deles seria, na verdade, uma intervenção política humana.
E nós sabemos, irmãos, que nos nossos dias entra governo e sai governo. Mas sabemos que o único que vai mudar esse mundo para melhor, totalmente, vai ser Jesus Cristo na sua volta. Quantos ainda têm a esperança na volta de Jesus Cristo? Diga amém, igreja. Ele voltará, o rei voltará. Sim, um dia ele voltará para implantar o seu reino messiânico. Ele voltará sim, irmãos, mas enquanto ele não volta, Jesus sabe que é uma necessidade muito grande. Porque assim como foi para os discípulos naquela época, nós também teremos desafios para esse ano de 2022. Nós teremos desafios que nem eu, nem você sabemos que advirão sobre nós. Mas Jesus, repetindo essa necessidade de se revestir de poder, ele diz para os seus discípulos: não vos pertence saber os tempos, capítulo 1, versículo 7 de Atos dos Apóstolos. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa palavra virtude, que é a mesma palavra que poder, irmãos, no original é dinamis, onde deriva a mesma palavra dinamite. Irmãos, Jesus está repetindo para os seus discípulos que eles precisariam de revestimento de poder. E vós recebereis as virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. Portanto, meus amados irmãos, nós podemos entender e declarar e ter a consciência de que todo crente, todo cristão, ele precisa se revestir de poder. Diga para você mesmo nessa noite: eu preciso me revestir de poder. Mas talvez alguém poderia perguntar assim: mas quais são as razões, pastor Miguel, pelo qual também eu preciso me revestir de poder? Por que eu preciso me revestir de poder? Irmãos, além de nós sermos testemunhas do amor de Deus, porque nós precisamos pregar o Evangelho. Imagine uma vida, um crente chegar no tribunal de Cristo, irmãos, de mãos vazias, diante do seu Salvador. Imagine uma pessoa chegar: Senhor, eu não contribuí, eu não me esforcei para ganhar sequer uma alma para Ti. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, precisamos sim anunciar, mas existem outras razões pelas quais nós precisamos nos revestir de poder. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite. A primeira razão pela qual nós precisamos nos revestir de poder, irmãos, além de ser testemunha de Jesus, nós precisamos ser revestidos de poder para que nós não sejamos crentes mornos em 2022. Nós sabemos, irmãos, que por causa dessa pandemia, nós percebemos que essa pandemia ela trouxe reflexos muito negativos para a vida de muitos de nós, para muitos crentes. E nós temos percebido não só em algumas igrejas nossas que nós conhecemos, mas em várias igrejas, a mornidão espiritual, ela tem entrado na vida de muitos crentes. Vejamos o que Jesus fala acerca disso no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja, que era uma igreja abastada, financeiramente falando. A igreja de Laodiceia era uma igreja que as pessoas tinham o poder, capital nas mãos. Era uma igreja, os membros daquela igreja eram pessoas que tinham uma condição financeira boa. Podemos dizer que talvez eles seriam de classe média alta.
Mas vejam o que Jesus disse para essa igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Vejamos o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Deixa eu ligar esse ventilador aqui. Capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 15 e 16 diz assim: eu sei as tuas obras. Irmãos, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso pensar. Ele conhece tudo. Ele é onisciente. Ele conhece através do seu atributo, da sua onipresença, ele conhece o levantar, o caminhar de cada um de nós, irmãos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, ele conhece tudo. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu coração. E ele diz aqui, ó, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. O frio aqui simboliza aquela pessoa perdida que nunca conheceu a Jesus. E o quente simboliza o crente fervoroso, consagrado, dedicado. O crente que se preocupa com a sua vida espiritual, que se esforça, que se empenha. Mas Jesus diz aqui: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. És morno, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão é representada por uma vida desleixada, espiritualmente falando. Aquela igreja, apesar de ser abastada financeiramente falando, eram pessoas que eram mornas espiritualmente falando, perderam o fervor, perderam a alegria de servir ao Senhor. E Jesus está dizendo: vomitar-te-ei da minha boca. Existem alguns tipos de medicamentos, irmãos, que algumas pessoas precisam vomitar alguma coisa. Quem trabalha na área de medicina, existe até um termo que se usa para esse tipo de medicamento, que agora eu esqueci. E a água morna para algumas pessoas faz com que a pessoa vomite. Tem alguém aqui que vomita com água morna? Experimente isso. Algumas pessoas até elas entram em ânsia de vômito. Jesus está dizendo, irmãos, que aquela igreja ali estava na condição de morna. Mornidão aqui espiritual significa, irmãos, o crente que não se preocupa mais com oração, o crente que não se preocupa mais em ler a palavra, um crente que não se preocupa mais com as coisas do reino de Deus. É tipo aquela semente que caiu em boa terra, ou melhor, que caiu no meio dos espinheiros, e agora só se preocupa com as coisas materiais, e esqueceu que precisa dar fruto para Deus. Caiu no meio dos espinheiros, e os espinheiros sufocaram, estão sufocando, ou seja, as coisas dessa vida estão sufocando, e essa pessoa não está dando fruto com perfeição. Jesus está dizendo para aquela igreja: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas teus olhos com colírios, para que veja. Irmãos, essa admoestação serve para todos nós, serve para mim também. Irmãos, existem muitas pressões para que nós nos tornemos mornos, pressões espirituais de todas as sortes, mas nessa noite, irmãos, o Espírito Santo está me exortando, está te exortando para que no ano de 2022 nós não sejamos crentes mornos. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos.
Então, a primeira razão, porque, irmãos, quando o revestimento de poder, ele entra na vida do crente, o crente ele tem ousadia, ele tem alegria de servir a Deus, ele tem comprometimento com as coisas do Senhor, compromisso, responsabilidade. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, glorificamos ao Senhor, porque Ele está nos dando vida, oportunidade de servi-lo com alegria. Você pode dar glória a Deus nessa noite, irmãos? Então, a primeira razão, porque um crente revestido de poder, irmãos, ele tem ousadia, ele tem intrepidez. Os irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que os apóstolos, eles eram conduzidos à prisão, e eles, depois de sair da prisão, eles saíam cantando, porque eles se alegravam de sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, recentemente eu vi um vídeo de um irmão lá no estado, desses estados islâmicos, e ali ele foi, segundo ali aquele testemunho, ele foi admoestado, ou seja, tentaram persuadir ele, o governo queria que ele parasse de pregar, era um pastor pregador, e ele falou assim, olha, eu não posso, eu tenho que declarar que Jesus salva aqui, que Jesus salva, mas rapaz, se você continuar pregando, você vai ser enforcado, você vai morrer. Irmãos, aquele irmão, ele preferiu morrer, perder a vida, do que deixar de fazer a obra do seu Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. O Senhor está nos dando oportunidade de adorarmos o nome santo do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque nessa igreja aqui, já passaram irmãos aqui, irmãos que Deus usava para me surpreender. Alguns irmãos se lembram quando nós fomos visitar a nossa irmã Manuelina, quando estava lá internada naquele hospital, lá da nossa irmã Tereza, lembra, Sandra? Quando nós pensamos, pela foto que nós vimos da nossa irmã Manuelina, nós vimos ela toda debilitada, mas quando nós chegamos naquele leito de dor, irmãos, ela olhava com aquela alegria, e aí, irmão, nós começamos a cantar aquele hino, e o vento sopra, ela cantava com alegria no leito. Eu falei, Jesus, eu preciso de uma fé dessa, vamos cantar, irmã Manuelina? Vamos cantar, pastor Miguel, e o vento sopra, irmão, no leito de dor, adorando o nome de Jesus, e me balança para lá e para cá. Irmãos, eu quero crer em nome de Jesus, que cheio do Espírito Santo, revestido de poder, o vento pode até soprar, mas nós não vamos cair, porque Jesus é aquele que me sustenta, é aquele que te sustenta, aleluia! Mas em segundo lugar, a segunda razão pela qual nós precisamos ser revestidos de poder, é para, irmãos, não vivermos nem escravizados pelo poder da carne, nem pelo poder do mundo, e nem por Satanás. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, a sua primeira epístola, ele diz lá no capítulo 2, versículo de número 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós sabemos o que é viver na carne, é viver escravizado pela prática do pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, ela vive escravizada, como diz Paulo. Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, ele chegou até a declarar, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, viver na prática do pecado é viver na carne. E como é que eu e você vamos vencer essa natureza pecaminosa que tenta nos impelir, tenta nos escravizar para a prática da vida pecaminosa?
Irmãos, o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele diz: a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia! É pelo poder do Espírito Santo que eu e você vamos vencer a carne no ano de 2022. Quantos precisam do Espírito Santo? Eu preciso. João diz aqui, olha, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Irmãos, Jesus nos ensinou a sermos humildes de coração. Jesus disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino do céu. Você sabia que o diabo quer nos impelir a sermos arrogantes, a sermos orgulhosos? Irmãos, a primeira figura, a primeira entidade, o primeiro ser que deu lugar ao orgulho foi Satanás. Satanás caiu por causa do orgulho. A soberba da vida. O diabo quer que eu e você nos tornemos soberbos, orgulhosos. Mas nessa noite, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos vencer a soberba da vida. Você pode dar glória a Deus, irmãos? A soberba da vida. A soberba da vida. E ele diz mais: a soberba da vida. A soberba da vida. E o mundo, nesse contexto aqui, o mundo significa, irmãos, esse sistema antiético, corrompido que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde a corrupção impera, onde a maldade impera, onde as falcatruas imperam. O mundo, esse sistema pecaminoso, ele quer que nós embarquemos nisso. Ele quer que nós sejamos pessoas corrompidas, que vivamos uma vida na contramão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Esse é o mundo, esse sistema de coisas que quer nos impelir a uma vida para que nós sejamos partícipes, para que nós sejamos participantes das coisas erradas desse mundo. Agora, como que é que nós vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos vencer o mundo? Eu me lembro, irmãos, que eu fui testado 3, 4, 5 vezes na feira do Lote 15, presbítero José. Eu sou, de vez em quando, encontro com a irmã Zita lá na feira do Lote 15. Nós temos horário, né, irmã, que as coisas baixam o preço, né? Mas eu me lembro, irmã Zita, que naquela barraca de laranja ali da esquerda, quase em frente ali onde era o cinema, irmãos, 3 vezes seguidas, parece que é para testar gente. Eu dava lá o dinheiro para pagar a laranja, aí a vendedora me devolvia. Eu dava, por exemplo, R$20, ela me devolvia a troco de 50. Eu falei: Jesus, que manter esse? De novo o negócio? Irmãos, é testando, parece que o diabo quer ver se esse pastor vai se corromper nesse troco agora. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Como é que eu vou vencer o mundo? Como é que eu vou vencer a carne? É pelo poder do Espírito Santo. Eu me lembro, irmãos, eu estou só contando, irmãos, porque se não fosse o Espírito Santo, eu teria me corrompido. Eu me lembro que quando bati com aquele carro, com a camicleta do centro Lote 15, saiu aquele camarada, o cara entrou dentro do meu carro, irmãos, eu entendendo que estava certo, o camarada falou: não, meu irmão, aquela coisa toda. Eu falei: Jesus, o diabo jogou a seta, por que tu não pega uma chave de fenda e parte para cima dele? Aí eu falei: não, Jesus, eu sou teu servo. Por quê, irmãos? O diabo queria que eu desse lugar à carne. Ele queria que eu escandalizasse a palavra de Deus. Ele queria que, de uma certa forma, eu expusesse a minha imagem, a minha família, ou até buscasse alguma coisa que viesse trazer dano para a minha vida e para eu escandalizar o Evangelho. Mas pela força do Espírito Santo eu consegui, irmãos. Paguei tudo. Falei: tá bom, Jesus. Tá bom, eu pago tudo. Não importa se eu estou certo, se eu estou errado. Paguei tudo direitinho, irmãos, e eu venci com a graça de Deus. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse ano de 2022, você vai vencer o mundo, você vai vencer a carne, você vai vencer a soberba da vida. E outra coisa, irmãos, se quer ver uma outra coisa que eu não estava no meu coração para falar, mas se tem uma coisa pela qual nós pensamos vencer o diabo, porque, irmãos, só cheio do Espírito Santo que nós vamos vencer o diabo. A palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas vencer o diabo também, irmão, significa perdoar. Perdoar aquelas pessoas que nos ofendem.
aquelas pessoas que nos fazem mal, porque o diabo ele quer nos ver amargurado, o diabo quer nos ver, meus amados irmãos, com ressentimento no coração. Aí alguém perguntaria assim, pastor, o senhor pode fundamentar como é que eu posso vencer o diabo através do perdão? Porque em 2022, irmãos, o diabo ele pode até usar pessoas para nos afrontar, para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos deixar triste, mas em nome de Jesus você não vai se abater, porque você vai perdoar, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, veja que o apóstolo Paulo, ele orienta aqueles irmãos com respeito àquele irmão que tinha sido disciplinado, aquele irmão que tinha sido excluído. Paulo diz no capítulo 2, melhor dizendo, versículo 10, ele diz assim, capítulo 2, versículo 10, a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o perdão faria com que aqueles irmãos vencessem o diabo. O diabo ele quer nos envergonhar, o diabo quer nos desanimar, nos desencorajar, mas pelo poder do Espírito Santo, eu e você vamos vencer a carne, vamos vencer a soberba da vida, vamos vencer o mundo e vamos vencer o diabo também. Você crê nisso? Dá glória a Deus. A terceira razão, irmãos, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmão, nós precisamos desse revestimento de poder, porque só cheio do Espírito Santo nós vamos dar verdadeiros frutos para Deus. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, um texto muito conhecido nosso, Jesus disse, eu vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para a glória de Deus. E que fruto é esse, irmãos? É fruto de amor, é fruto de misericórdia, é fruto de nós ganharmos vidas para Jesus. De repente você é aquela pessoa que no ano de 2022 ficou emperrada, parada, mas nesse ano de 2022 você vai dar frutos para Deus. Você crê nisso? Jesus te escolheu para que dê fruto, para que eu e você demos fruto para a glória de Deus, irmãos. É para a glória dele. E por último, nós precisamos de revestimento de poder, irmãos, para combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De manhã nós falamos aqui com os irmãos que estiveram conosco na oração de intercessão. O diabo ele é o maior punguista que existe na face da terra. Você sabia disso? O que é isso, pastor? Punguista. Punguista é um tipo de miliante, é um tipo de ladrão, que ele é o seguinte, ele percebe que a pessoa está distraída, geralmente ele pratica o seu ato criminoso quando tem pessoas aglomeradas. Tipo assim, imagina uma pessoa que está subindo para pegar o ônibus. Quando sobe a escada, vai passar na roleta e ele encosta. E aí ele, de uma forma tão rápida, ele rouba a carteira da pessoa. O celular. É o punguista. Antigamente se usava muito esse termo. Ele rouba. Quando a pessoa vê, caramba. Eu me lembro que uma vez aqui na igreja, eu ganhei um sapato para o presbítero Gerson. Quem lembra disso? É o punguista lá dentro do mercado de São Tiago. Aí eu ganhei um sapato, ia trocar o sapato, que ficou pequeno. Aí eu pensei assim, bom, antes de passar lá na loja para trocar o sapato, eu vou passar no mercado de São Tiago de carne. Aí eu fui com o sapato, com a sacolinha. Irmãos, aí quando eu fui passar no caixa, que eu peguei o negócio lá, daqui a pouco, caramba, eu esqueci de pegar uma coisa. Aí eu olhei para o sapato e falei, bom, está ali na estante pertinho, vou igual o T-Flash, vou e volto, né? Irmãos, deixei o sapato. Irmão, quando fui, fração de segundo, voltei, o sapato não estava mais lá. O punguista levou meu sapato, irmãos. Levou meu sapato. Eu falei, caramba, o sapato que eu ganhei de presente é o punguista. Irmãos, o diabo é o maior punguista, sabe por quê? Ele quer roubar a nossa dignidade, ele quer roubar, sobretudo, a nossa fé. A nossa fé, o diabo quer roubar, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que começam bem.
Mas é igual um time aí do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, por ética. Nada, nada, nada e morre na beira da praia. Não é o Botafogo não, tá, Gerson? Fica tranquilo. Nada, 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 e morre na beira da praia. Irmãos, o diabo quer que eu e você, nós caminhemos e no final da nossa vida nós venhamos esfriar, ficar mornos, que nós venhamos até desviar da presença do Senhor e perder a salvação. Mas Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, irmãos, cheios do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, nós vamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E para concluir essa mensagem, irmãos, como é que nós vamos nos revestir de poder? De que maneira eu e você vamos nos revestir de poder? Meus amados irmãos, para nos revestirmos de poder, irmãos, é necessário nós confirmarmos a nossa eleição, a nossa salvação através da santificação. Através de uma vida consagrada, através de uma vida santa, através de uma vida verdadeiramente santificada na presença do Senhor. Portanto, nós precisamos nos esforçar na santificação. Foi o que Paulo, escrevendo a sua carta aos 2 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por Deus ter vos elegido desde o princípio, aleluia, para a salvação em santificação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, pela força do Espírito Santo, nós precisamos confirmar a nossa eleição, nós precisamos confirmar a nossa salvação, através da santificação que o texto está dizendo, pelo poder do Espírito Santo. Até mesmo porque, irmãos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Em segundo lugar, para nós nos revestirmos de poder, irmãos, nós entendemos que há uma necessidade gritante de todos nós nos dedicarmos à oração. Uma vida de oração. Eu estou estudando o diário de Wesley, John Wesley, o fundador do metodismo. E não só na vida de Wesley, mas todos os reavivamentos através da história foram marcados por crentes que deixaram a mornidão de lado, que deixaram a vida carnal de lado, que deixaram as coisas do mundo de lado e começaram a se dedicar a uma vida de oração. E aí fica aquela pergunta que não quer calar: como foi a minha vida de oração em 2021? Como foi a sua vida de oração em 2022? Ou melhor, em 2021, tá vendo que eu confundo, em 2021, mas em 2022, irmãos, Deus está me convocando, está te convocando para nós termos uma vida de oração. De repente, em 2021, você teve perdas, de repente o diabo ele até roubou alguma coisa sua, mas nós precisamos fazer como Davi, irmãos. Davi, quando ele deixou a família dele, juntamente com os seus guerreiros, uma determinada cidade, se não me falha a memória, chamada Ziclag. E aí, quando ele vai para a batalha, o que o inimigo faz? Lembra dessa? Presbítero José. Quando ele vai para a batalha, o inimigo, o que ele fez? Ele armou uma emboscada. Aí ele foi por trás e sequestrou mulher, sequestrou filho. E aí, irmãos, o povo daquela cidade, eles caíram de pedras em cima de Davi, porque o Davi era o líder. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que mesmo diante daquelas acusações, diz a palavra que Davi se reanimou no Senhor, aleluia. Ele se reanimou, ele se reencorajou no Senhor, irmãos, e ali ele foi em busca da captura daquele povo, daquele exército, e ele resgatou a sua família. Irmão, nesse ano de 2022, é ano de restauração, através da oração, porque, irmãos, é através da oração que nós vamos vencer, que as portas vão se abrir, que bênçãos vão cair do céu para nós, igreja. Você crê nisso, dá glória a Deus? Você crê? Oh, aleluia, nós precisamos nos revestir do poder de Deus e através da oração, irmãos. E por último, há uma necessidade de nós voltarmos para a palavra de Deus.
Há necessidade para que esse reavivamento, para que esse poder de Deus venha sobre mim e sobre você. Nós precisamos nos renovar através da palavra de Deus. Porque, irmãos, nos nossos dias, as redes sociais trazem tantas coisas, tanta notícia, né, irmãos? É notícia daqui, é notícia de lá, é notícia de cá, é o WhatsApp, é isso, é aquela coisa, tanta coisa através das redes sociais, para nos afastar, irmãos, daquilo que é primordial para mim e para a tua vida. Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, ele diz: pensai nas coisas do alto, e não nas que são de cima. Lá, se não me falha a memória, lá em Colossenses capítulo 3, é onde que Paulo diz, vejamos isso para finalizar, em Colossenses capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 1 e 2, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Irmão, como que é que nós pensamos nas coisas que são de cima? Lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, coisas boas para alimentar a nossa mente. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele fala, toca novamente nesse assunto, quando ele diz aqui no versículo do capítulo 4, versículo 8, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É através da palavra, é pensando, é meditando, refletindo na palavra de Deus, é através da oração, é através de uma vida consagrada, que nós vamos nos revestir de poder nesse ano de 2022. Nos coloquemos de pé, irmãos.